Versículo 2. Todas as crianças foram, irmãos, para a salinha? Todas já foram? Amém. Glória a Deus. Então, vamos estar lendo aqui até o versículo 9, tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 9. E o versículo é o de número 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, em um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes se tornaram-se resplandecentes, em extremo branco como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e a nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou para que ninguém contasse aos que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Graças a Deus. Queridos, nós vamos falar aqui deste texto que me chamou muito a atenção. E esse texto aqui fala de uma grandeza tremenda sobre intimidade. E eu quero falar aqui hoje sobre o tema de íntimos com Deus. O que significa intimidade para você? O que é intimidade? O que você pensa sobre esse assunto? Quando você é casado e você tem uma liberdade com a sua esposa, ou a esposa com o esposo, logo você está íntimo um com o outro. Intimidade, ela é um relacionamento mais profundo, mais conhecedor. E nós vemos nesse texto que Jesus, ele tinha vários discípulos, mas dentre os vários, Jesus tinha intimidade com esses 3. Quando se fala em grandes eventos e milagres que Jesus operou, nós sempre observamos o nome destes 3, que é Pedro, Tiago e João. Quando foi para ressuscitar a filha de Jairo, quem é que foi com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus quis levar em particular para o monte, para se manifestar de uma forma sobrenatural, a sua verdadeira forma, quem é que Jesus levou para o monte? Pedro, Tiago e João. Desses 3 que Jesus tinha mais intimidade, aqui também vejo que eles tiveram benefícios que os outros não tiveram. João é aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus. E para uma pessoa fazer algo desse tipo, é porque ele tem que ter o quê? Intimidade. Se eu chegar em uma pessoa que não conheço e colocar a minha cabeça no ombro dela, ou dar um abraço, ela logo vai estranhar. Mas se eu tenho intimidade com essa pessoa, eu posso abraçar, eu posso pôr a minha cabeça no seu ombro. Então vejo que João era um camarada que tinha muita intimidade
com Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, que eram os discípulos da elite. Mas desses 12, Jesus tinha 3, ao qual ele se manifestava de uma forma diferente. E um deles era João, qual disse que tinha muita intimidade com Jesus. E disse que quando nós temos intimidade com Jesus, Jesus também favorecia aqui benefícios que os outros não tiveram. João, ele recebeu uma promessa. E a promessa é que ele não morreria como os outros, de morte matada. Que ele não ia ser ferido com espada. Que ele ia morrer velhinho e de morte natural. Jesus fez essa promessa para João. Por que Jesus fez essa promessa para João? Porque João, ele tinha o quê? Ele tinha o quê? Intimidade. Olha só. Os outros iam morrer perseguidos, à espada, enforcados. Mas João, ele ia morrer de morte natural. E quando tivesse velhinho. Nós sabemos que tentaram matar João. Mas João, ele tinha uma promessa. E por que ele tinha essa promessa? Porque ele era íntimo de Jesus. Você não pegou? Eu vou explicar aqui bem explicadinho para você pegar e dar um glória. Tentaram matar João de todas as formas, jogando ele na ilha de Pátimos, colocando ele num tacho de azeite fervente, mas João não morreu. Por quê? Ele tinha uma promessa. E por que ele tinha uma promessa? Porque ele era íntimo de Jesus. Quantos aqui tem uma promessa, irmãos? Quantos aqui tem uma promessa? Essa promessa vai se cumprir, mas ela se cumpre, irmãos, quando eu e você somos íntimos de Jesus. Se você tem intimidade com Ele, irmãos, ou se não tem, quer ser íntimo dEle, deixa eu te dizer aqui nessa noite, a promessa dEle vai se cumprir. Esse dos 3 foi uma das promessas, porque ele tinha intimidade. Pedro da mesma forma. Jesus disse para Pedro que ele ia morrer velho. Lá em Atos capítulo 12, quando eles pegam Pedro e prendem, tinha matado Tiago. Só não matou Pedro porque era festa, e eles estavam esperando a festa passar, para também executar o plano maligno de Herodes. E por que que Pedro não morreu? Porque Pedro tinha uma promessa, que ele ia morrer o quê? Velho. Na hora que estava quase para Pedro morrer, a Bíblia diz que ele estava deitado e estava dormindo, irmãos. Se uma pessoa sabe que vai morrer, a última coisa que ela faz é ter sono. Mas Pedro estava descansando. Por que Pedro estava descansando? Porque Pedro tinha uma, e ele recebeu essa promessa por causa de quê? Porque ele tinha intimidade com, irmãos, quem tem intimidade com Deus recebe promessa de Deus. Quem tem intimidade com o Pai, irmãos, recebe promessa do Pai. E pode acontecer o que acontecer, pode vir o que vier, irmãos. Se você tem intimidade com Ele e tem uma promessa, você não vai morrer, irmãos. O milagre de Deus vai se cumprir aqui nessa terra. Então eu quero pregar aqui sobre alguns benefícios que a intimidade com Deus proporciona para os seus servos. Vale a pena, pastor, ser íntimo de Deus? Vale a pena ter intimidade com Deus? Vamos ver aqui nesse texto. Se você já acha que vale a pena ser íntimo de quem você ama aqui na terra, como seu filho, seu marido ou um amigo, imagina com Deus, que é abençoador e pode fazer todas as coisas da nossa vida. Quais são os benefícios, pastor? Vamos ver aqui no versículo 2, tem aqui 5 benefícios de quem tem intimidade com Deus. Olha só o que o versículo 2 está dizendo. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou a sós, em particular, e um alto monte, e transfigurou-se diante dele. Primeiro benefício, irmãos, que eu tenho quando eu tenho intimidade com Deus. Olha só, no meio de muitos, Jesus me escolheu. Olha o que está dizendo o texto. E Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e tinha 12, mas Jesus só escolheu
Tinha 12, mas Jesus só escolheu? Jesus só vai escolher quem tem intimidade com Ele, irmãos. Se você tem intimidade ou quer intimidade com Ele, pode ter certeza que para as coisas grandes, a partir de agora, Ele vai te escolher. Se você quer ter intimidade com Deus, pode ter certeza absoluta que para as coisas grandiosas que você vai desfrutar daqui para frente, é só quem Ele escolher. Se você está aqui nesta noite, ou você que está me ouvindo, ou você que vai me ouvir depois pelo YouTube, pelo Facebook, Jesus te escolheu. No meio de muitos lá da tua casa, você está aqui ouvindo esta palavra, você está aqui na casa de Deus, e Ele te escolheu, irmão, não é para ser derrotado, Ele te escolheu para ser mais do que vencedor, Ele te escolheu para te dar vida e vida com abundância, Ele te escolheu para te levantar entre meio àqueles que têm se levantado contra a sua vida. Ei, Jesus te escolheu. Olha que coisa linda. Está dizendo o texto, e Jesus os tomou consigo. Eu ficava vendo quando jogava bola, e eu era um dos piores. Pensa num caba ruim de bola, era eu. E eu ficava doido, irmãos, para eles me escolher, e eu era sempre o último, eu era o que sobrava, Alex. Eu era o que sobrava. E eu ficava agoniado para ser escolhido para o time melhor. Mas porque eu era ruim de bola demais, eu acabava sendo o último. Aí eu peguei, era muito estrategista. No meu aniversário eu pedi uma bola de presente. Ganhei essa bola de presente. E aí eu era o dono da bola. E eles eram obrigados a me escolher, porque senão não tinha futebol. Então eu era o primeiro. E se eles me contrariassem, eu pegava a bola e ia embora. Mas se eu ficava alegre, irmãos, quando uma pessoa me escolhia para jogar do lado dele, principalmente o time ganhador, imagina ser escolhido por Deus. Se a pessoa se alegra, irmãos, quando é escolhido por um time, quando é selecionado para um trabalho, quando é escolhido para fazer parte das equipes aí dos jovens, imagina, irmãos, ser escolhido por Deus. Quem te escolheu foi Jesus. Entre meio muitos que poderiam estar aqui e não estão, porque você foi escolhido. Olha para ele, olha para ela, diga assim: você é privilegiado. Não, diga irmão, diga assim: você é privilegiado. Diga assim, ó, no meio de muitos da sua casa, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Olha para ele e diga assim: é escolhido de Deus, seja abençoado aqui nessa noite. Então o primeiro benefício, irmãos, que eu vou ter quando eu tenho intimidade, é que eu vou ser escolhido. É que eu vou ser escolhido. Ei, coisa linda, irmãos, é ser selecionado por aquele que fez o céu e a terra. Deus está te selecionando aqui nessa terra, irmãos, para você produzir, para você prosperar, para você crescer. Beleza, então o primeiro benefício. Qual é o segundo, pastor? Fala agora. O que Deus tem para você, outros não podem saber. Tem informação da nossa vida, irmãos, que não caiba a ninguém saber antes que aconteça. Tem muita gente aí que está pertinho da bênção, faltando isso aqui, ó, para concluir o grande milagre. Aí ele abre a boca, conta, e quando ele conta, o que acontece? Parece que joga uma água, o trem entra e dá tudo errado. Contou, irmãos, o que não devia contar. Olha o que está dizendo o texto aqui, ó. E Jesus escolheu eles, né? Os levou a sós. Olha aqui. Jesus chamou outras pessoas para ir com eles? Não, Jesus chamou só quem era escolhido. E levou o quê? As sós. Se levou eles a sós, é porque Jesus não queria que outros soubessem o que ia mostrar para eles.
Tem gente que recebe uma promessa, uma profecia, sai contando para todo mundo, irmão. Sai falando para Deus e o mundo. E aí a promessa não cumpre. Por quê? Porque ele falou que não devia falar. Tem coisas, irmãos, que Deus quer fazer na sua vida, que não é para ninguém saber. É por isso que às vezes Deus fala em mistério contigo. É por isso que às vezes Deus não fala em profecia no meio da igreja, Ele fala em sonho. Por que José passou o que tinha que tudo que ele passou? Por quê? Por que os irmãos de José se levantou contra ele? Porque ele contou Não conta, irmãos. Tem coisa que Deus te falou na intimidade que não é para os quatro cantos saber, não. É só você e Deus. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida que não é para ninguém ver. É por isso que Deus te chama a sós. É porque Ele não quer que ninguém veja, não é momento. Porque Ele também não quer que ninguém saiba. Porque o que ninguém vê e o que ninguém sabe, ninguém estraga. O que ninguém vê e o que ninguém sabe, ninguém estraga. Irmãos, testemunho só pode contar quando está concluído. Quando Deus já deu o brado, o negócio está garantido. Aí você pode contar trombeta. Mas antes disso, boca fechada. O que ninguém vê e o que ninguém sabe, ninguém estraga. Uma vez na igreja, uma irmã foi contar um testemunho que ia casar, aquela coisa, que estava toda feliz, e que Deus tinha bradado, que o marido dela resolveu casar com ela, para poder ela tomar a Santa Ceia, que o marido dela era ímpio, mas por causa, das orações da igreja, o marido resolveu casar, para ela colocar a vida dela no altar. E sabe o que a outra, ela se levantou? Está amarrado em nome de Jesus, irmã, de mim a senhora não casa. O sangue de Jesus tem poder mesmo, moça. Tem gente no nosso meio que é assim. Ela contou o testemunho antes da hora, ela tinha que casar, ela tinha que ter feito o que tinha que ser feito. Aí depois ela bradava, irmão. Ela casou, pastor? Casou não, a maldição que a outra lançou, parece que pegou nela. Tem coisa na sua vida que Deus quer fazer, irmãos, que não é para ninguém saber. É só para você e Deus. Terceiro benefício. Você vai ter um particular com Deus. Se vocês souberem o que é particular com Deus, irmão, não tem ouro, não tem prata, não tem benefício da terra que é mais valioso do que ter um particular com Ele. Tem gente que tem uns glória bem fraquinhos. Irmãos, uma das credenciais de ser íntimo com Deus é que Ele tem um particular comigo. Irmãos, como é gostoso você ter um particular com Deus. Como é gostoso, irmão, você ser íntimo de Deus. Antes do mal acontecer, Ele te mostra. Você vigia e tem livramento. É assim que Deus faz. Hoje na escola bíblica contamos aqui, antes de acontecer o mal com meu filho, Deus me revelou em sonho. Nós entramos em oração e o milagre aconteceu, irmãos. Isso só pode acontecer quem tem intimidade. Isso só pode acontecer quem tem particular com Deus. A Bíblia diz que Deus ama os que ama Ele e os que busca de madrugada. Irmãos, buscar Deus de madrugada é ter particular. E Deus está dizendo aqui nesta noite: eu estou com saudade de ter particular com muitos. Tem gente aqui que buscava Ele na madrugada que não busca mais. Tem gente aqui que buscava Ele de manhã cedo nos devocionais e não busca mais. Tem gente aqui que procurava falar com Ele quando estava no trabalho. Ó Senhor, eu estou passando tanta aflição aqui, o que o Senhor tem para mim? Hoje já não fala mais. Ei, Deus está dizendo aqui nesta noite, um dos benefícios e credenciais para ter de intimidade comigo é que eu vou ter um particular com vocês. Olha o que Deus diz, ó. E levou ele a sós,
Em particular. Irmãos, quantos aqui estão preparados para ter um particular com Deus? Olha que coisa linda, olha que coisa gostosa, olha que maravilha, irmãos. Jesus esta semana vai te chamar para o particular. Tem gente aí que vai perder sono. Não é essa questão de falta de sono, não. É para você orar, Ele te revelar coisa que precisa revelar, irmão. E Ele quer te revelar na madrugada. Ei, Deus vai começar a incomodar pessoas aqui, ó, para ter um particular. Deixa eu te dizer aqui nesta noite, olha, Deus vai pegar algumas pessoas aqui. Deus vai pegar algumas pessoas aqui, irmãos. Por quê, pastor? Porque Ele quer ter um particular. Ele quer ter um particular. Pensa uma pessoa que é boa de dormir, sou eu. Eu deito e durmo e acabou, irmão. Não tem esse negócio. Se eu perder sono é porque alguma coisa grave vai acontecer. E aí eu não perco o sono assim. Aí o que eu faço? Vou orar. Vou orar e já repreendo, e vou repreendendo o que não sei, o que sei. Deus vai pôr na mão e desfaz os laços, e quebra as macumbas, desfaz, meu Deus, as que manda, desfaz, meu Deus, os olhos grandes, meu Deus, seca a igreja, vai desfazendo aí as obras do inferno. Se é levante contra o povo de Deus, meu Deus, vai quebrando. Se é algum acidente, Deus vai desfazendo. Aí depois eu só vejo o livramento que Deus deu. Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade particular. Então, terceira coisa que Deus vai fazer, e que tem muita gente aqui que está precisando, é ter um particular com o Pai. É ter um particular com Deus. Quando você tem um particular com Deus, irmãos, tantas coisas na sua vida que estava travada, destrava. Tirar um tempo, irmãos, para ter uma particularidade com Deus. Tira um tempo. Tira um tempo para Deus, irmão. Eu sei que você parece que é um jargão na boca do povo nesses últimos dias. Ah, eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupado. É muito trabalho, irmão. Vai trabalhando para tu ver desse tempo. Vai deixando as coisas de Deus para o último lugar. A Bíblia diz que nós temos que priorizar o reino, buscar justiça, e essas demais coisas não serão acrescentadas. Priorize, irmãos, essa particularidade com Ele, e você só vai ter a ganhar. Então, se eu quero ser íntimo e ter uma intimidade, Deus vai ter particular comigo. Quarto, Ele vai te levar em lugares altos. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, não vai ser que nem voo de galinha, não. Você viu o voo de galinha? É rasteiro, não vai muito longe, não. Quem tem particularidade com Deus é que nem águia. A águia voa no alto. Olha o que está dizendo o texto. E levou os açós em particular. E aqui o texto diz assim: para um alto monte. Para um alto monte. Deus vai colocar pessoas aqui em lugares altos. Eu estou profetizando aqui que esse ano de 2021 você vai subir de posição. Nesse ano de 2021 você vai subir de degrau. Nesse ano de 2021 você vai chegar em lugares que é onde você nunca imaginava que iria chegar. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te colocar em lugares altos. Para que, pastor, que Deus vai me colocar em lugares altos? Para todo mundo ver o Deus que você serve. Para todo mundo ver que o Deus que você serve não é um Deus de brincadeira, é um Deus que gosta de honrar. E aqueles que foram achocalhados, aqueles que foram chacotados, Deus vai te colocar lá no alto e eles vão olhar: meu Deus do céu. Levou para um alto. Irmãos, se você quer ter benefício e receber milagres de Deus, tenha certeza de uma coisa: aqui embaixo nada vai acontecer. As coisas só acontecem quando nós buscamos as coisas do alto.
Milagre só acontece quando você está no alto. As coisas de Deus só acontecem na sua vida quando você busca as coisas do alto. Ei, é do alto que vem a tua vitória, é do alto que vem a tua resposta, é do alto que vem o teu milagre, é do alto que vem aquilo que você estava esperando há anos e ainda não recebeu. Deus está dizendo: eu vou te levar para lugares altos. Quinto, Deus vai te transformar. Oh glória! Eu sei que tem gente que veio aqui precisando de uma transformação. Pastor, meu casamento está de mal a pior. Deus vai fazer uma transformação nesse teu casamento, que você vai dar tanto glória a Deus e aleluia. Se você não teve lua de mel, foi lua de fel, se prepara para ter lua de mel. A transformação de Deus está chegando na tua vida hoje. Olha o que está dizendo o texto. E levou para um alto monte, e aqui diz o que mais, ó. E transfigurou-se diante deles. O que é essa questão de transfigurar? Transformar. Transformou-se diante deles. Quando eu sou íntimo de Deus, além da transformação que Deus vai fazer na minha frente, Ele vai trazer transformação para a minha vida e para a minha casa. Vai haver transformação em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu estou doente, eu preciso de uma transformação na saúde. Receba em nome de Jesus Cristo. Pastor, a transformação que eu preciso é financeira. Primeiro Deus vai trabalhar na tua mente para aprender a administrar, e depois Ele vai fazer um milagre financeiro na tua vida. Mas vai haver transformação. Depois dessa experiência que você vai ter, irmãos, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Não, eu quero que você profetiza comigo agora. Diga assim: depois da experiência desta noite, desta palavra, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Irmãos, Deus vai te transformar de uma certa forma que você vai ter uma experiência tão grandiosa com Deus que você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai ser a mesma. A transformação vai vir de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. A pessoa que não tinha condição, irmãos, de ter o controle emocional, explodia com todo mundo, perdia tudo, vai se controlar. Deus vai transformar de dentro para fora. Receba nesta noite a transformação. Só quem acredita, levante a mão e dá glória. Esses aqui são os 5 benefícios de quem tem intimidade com Deus. Tá. Então o que eu devo fazer, pastor? Dá aí a receita. Eu sei que vocês estavam esperando isso. Eu já falei logo o que a gente ganha com intimidade. Agora eu quero falar como nós devemos fazer para ter intimidade. Quem quer saber, diga amém. Quem quer saber, diga amém. Está no versículo 2 ainda. Olha só aqui. Nós temos que ter, versículo 2 não, versículo 3. Nós temos que ter as vestes limpas. Para eu ser íntimo de Deus e para ter intimidade com Deus, eu tenho que ter a veste limpa. E quando fala nessa veste, não é a roupa física. É claro que nós temos que andar limpinhos. Mas eu falo das nossas vestes espirituais. Está dizendo que quando Jesus se transfigurou, as vestes dele ficou tão branca, tão branca, tão branca, que a Bíblia diz que nenhum lavandeiro da terra poderia branquear. O seu rosto resplandeceu uma luz tão forte que nem o brilho do sol, irmãos, era mais forte
do que o rosto de Jesus. Então, para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que ter a luz de Deus resplandecendo no meu rosto. E as minhas vestes têm que ser alvas, alvas, alvas como a neve, alvas como a neve. Ei, quem tiver veste suja, irmão, não vai entrar no céu, não vai ter intimidade com Deus. O que separa Deus do homem, irmãos, alguém sabe? O que separa o Deus do homem? O que separou Adão e Eva de Deus? O que separou? O que separou? Pecado, irmãos. Ele limpa ou ele suja? Pecado, ele limpa ou ele suja? Se eu tiver uma vida de pecado, as minhas vestes espirituais vão estar o quê? Sujas. Então, se eu quero ser íntimo de Deus, e se eu quero ter intimidade com Deus, as minhas vestes têm que ser limpas e o meu rosto tem que resplandecer a luz de Deus. Quem aqui já passou por essa experiência? Você está numa outra cidade ou até em algum lugar, numa fila de banco lotérica, que a pessoa olha para você e diz assim: o seu rosto é diferente, tem uma luz. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já passou por isso? Eles olham para você e dizem assim: olha, tem um brilho diferente no seu rosto. Sabe o que é isso, irmãos? É a luz do Espírito Santo. E o ímpio sabe enxergar a luz de Deus. Então, nós temos que ter as vestes limpas e o rosto resplandecente à luz de Deus. Segundo, o que eu tenho que fazer, pastor, para ter intimidade com Deus? Olha aqui, ó. Eu tenho que valorizar a presença e o poder de Deus. Para eu ter intimidade, primeiro, eu tenho que valorizar o quê? A presença dele e o poder dele. Olha o que está escrito no versículo 5. Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É que Pedro estava supervalorizando este evento. Essa questão de Pedro dizer: eu vou fazer 3 cabanas aqui, porque é o que ele está dizendo: é bom que nós ficamos aqui. E eu vou fazer agora 3 cabanas. Eu vou fazer aqui 3 casas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Porque desse lugar aqui eu não quero sair mais. Quando eu supervalorizo a presença de Deus, quando eu supervalorizo o poder de Deus, irmãos, a minha vida antiga não interessa mais. O que eu fazia antes não interessa mais. Ei, eu quero é só esse momento aqui. Aquele momento, irmãos, que Pedro disse a ele que bom era ficar naquele lugar e ele não queria mais descer daquele monte, sair daquele lugar. Ele estava dizendo: olha, aquela vida que eu levava não me interessa mais. A vida que eu tinha, eu não quero mais. Eu valorizo isso aqui, Jesus, o seu poder, a unção. Eu valorizo isso aqui, Jesus, que nós estamos sentindo, e eu quero ficar aqui. Então, você quer ter intimidade com Deus? Valoriza a presença dele. Valoriza o poder dele. Ele desejava aquele momento, irmãos, muito mais do que a vida que ele tinha. Particular, irmãos, antes de subir no monte, ele falou assim: olha, a vida particular que eu tinha atrás, antes de subir aqui, e de sentir tudo isso aqui, não me interessa mais.
Quer ter intimidade com Deus, irmãos? Larga aquilo que ficou no passado, lá no passado. Não deixe teu passado, irmãos, afetar teu presente, nem afetar teu futuro. Quer ter intimidade com Deus, irmãos? Deixa os erros, as falhas, as mazelas, tudo lá para trás. Terceira coisa. Está no versículo 7, ó. Terceira coisa que eu tenho que fazer. Quando a voz de Deus se manifestar, escuta ela com muita atenção. Quando a voz de Deus se manifestar, escuta ela com muita atenção. Olha o que está no versículo 7. E desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Que voz é essa, irmãos? A voz de Deus. Então, para mim ter intimidade com Ele, eu tenho que escutar a voz de Deus. Pastor, e aonde é que está essa voz? Agora, nesse momento ao qual está sendo ministrada. A Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O que o Espírito diz à igreja. Tem gente que Deus está falando aqui na sua palavra e ele está conversando com o irmão que está do lado, menosprezando a palavra de Deus, menosprezando aquilo que Deus está trazendo aqui. É por isso que a vida nunca transforma, é por isso que vive a mesmice. Queridos, deixa eu te dizer, Deus fala pelo intermédio da sua palavra, a palavra dele está sendo pregada. Então, quando a voz de Deus está se manifestando no meio da igreja, escuta ela com atenção. É porque é num detalhezinho que está a tua vitória. É num detalhezinho que o milagre pode acontecer. Uma dica para vocês, ó. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, escuta a voz de Deus. Não sai tomando decisão precipitada não, que depois você pode se arrepender. Irmão, quanto eu já me arrependi na vida por fazer coisas sem a direção do Papai do céu. Quantas coisas erradas eu fiz e quantos prejuízos eu levei por não escutar a voz de Deus. Deus tentando falar todo o tempo, às vezes usando a minha esposa, às vezes usando meu pastor, às vezes usando meu irmão, às vezes usando um hino, às vezes usando qualquer... Deus falando a todo o tempo, irmão, e eu menosprezando, quebrei a cara. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tomo mais nenhuma decisão antes de tomar a vontade de Deus. Tudo que eu fizer aqui, irmãos, um dia, ou qualquer hora, deixa eu te dizer uma coisa, antes eu consultei a Deus e Deus me autorizou. Tem coisa que eu estou aqui há tempos querendo fazer, mas eu não faço porque Deus não me autorizou ainda. E Deus autoriza, e quando Ele autorizar, aí sim, irmão, você faz. Quando Ele autorizar, aí sim, irmãos, você vai. Quando Ele autorizar, aí sim, você se manifesta. Então, antes de qualquer decisão, escuta a voz de Deus primeiro. Quinto, passe a enxergar mais a Deus e as coisas que Ele tem feito por você. Então, se você quer ter intimidade com o Pai, irmãos, você tem que passar a enxergar as coisas que Ele tem feito, que Deus tem feito por você, e passar a enxergar mais a Deus. Olha o versículo 8. É Bíblia, irmãos. Eu estou pregando aqui expositivamente. Não vou sair do texto. Li todos os versículos e vou pregar aqui todos os versículos. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Então, se você quer ter intimidade, passa a enxergar mais a Deus, irmãos, e as coisas que Ele tem feito por você.
Tem gente que está murmurando porque ele está olhando para o errado, ele está olhando para a luta, ele está olhando para a adversidade e esquece de olhar, irmãos, o que Deus está fazendo. Tem gente que está reclamando porque pegou coronavírus, irmãos. Eu estou agradecendo porque peguei e estou aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, não olha para a doença, olha para o milagre que Ele fez, olha para a vida que Ele te deu. Para se enxergar, irmãos, as coisas com mais diligência. Sexto, para nós terminarmos. Não se precipite em falar, só fale na hora certa. Para eu ter intimidade com Deus, eu tenho que fechar a minha boca e falar só quando Deus mandar. Nas muralhas de Jericó ali, ó, para ela ser quebrada e derrubada, Deus disse o quê? 6 voltas. E na 7ª, um grito. 6 voltas de boca fechada. 6 voltas em silêncio. Mas quando for a 7ª, vocês falam. Como disse aqui antes, tem gente que está perdendo bênção porque falou na hora que era para ficar calado. Tem gente que está perdendo milagres porque disse o que não era para dizer. E está na Bíblia isso aqui, tá, versículo 9, ó. E descendo eles do monte, ordenou que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Jesus disse, olha, descemos, o que vocês viram ali, ó, não é hora de falar. Espera eu ser morto e ressuscitar. Aí sim vocês contam. O que eu entendo com isso? Eu entendo que eu não posso me precipitar no falar, irmãos. Eu entendo que tem coisas que é para ficar calado. Tem hora que você tem vontade de falar umas boas para quem te feriu. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem hora que o sangue sobe na cabeça e você quer falar tudo. Principalmente das mulheres para os maridos. Tem hora que elas querem falar, irmão, e está entalada assim, ó, aqui. Mas tem hora, irmãs, que se vocês falar tudo que vocês querem falar naquela hora, que não é para falar, a situação piora. Vai pro quarto, faz que tem minha esposa, fala para Deus. Que aí Deus me pega. E me arrocha. E me espreme. E me torce. E aí eu volto atrás. Sem ela dizer uma palavra a mim. Porque ela sabe que se ela dizer, eu não aceito. Ela sabe que se ela afrontar, eu não aceito. E aí como é que ela aprendeu? Ter tudo que ela quer. Ela vai por oração. Aí eu começo a sentir umas coisas que eu não sentia. Eu começo a sentir uma vontade que eu não sentia. E aí faço aquilo que ela estava querendo. Mas o orgulho era grande. Se ela falasse para fazer, eu não fazia por causa do orgulho. Mas ela falou com aquele irmão que quebra orgulho, tira orgulho e bota a gente submisso. Então eu tenho que entender que tem hora para falar e tem hora para calar. E Jesus disse assim, ó, não diga para ninguém o que vocês viram lá, até que eu morra e ressuscite. Quando você entender, irmãos, isso, eu quero te dizer que você vai conquistar o seu milagre. Quando você entender isso, irmãos do céu, pode ter certeza que você vai chegar no lugar desejado. Eu queria que você ficasse de pé.